Para quem é microempreendedor individual, janeiro é um mês decisivo. E agora que começam os prazos para regularização, entrega da declaração anual e acerto de pendências que, se ignoradas, podem gerar multas, desenquadramento do MEI e até cancelamento do CNPJ. Então, para explicar o que o MEI precisa fazer nesse começo de 2026 e evitar dores de cabeça lá na frente, a gente conversa agora com o Rafael Ribeiro, que é analista de negócios do Sebrae. Rafael, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Sempre uma honra recebê-lo aqui e um feliz 2026. Obrigado, Suelen. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan. Para nós, o Sebrae é sempre uma grande alegria vir trazer notícias e informações importantíssimas aqui para os nossos empreendedores da região de Araçatuba. Eu quero começar aqui também dando bom dia para o Ronaldo Stabile, foi um grande parceiro, trabalhamos juntos na Prefeitura de Birigui, para o professor Marco Aurélio também, que sempre está nos ajudando com todas as informações importantes sobre dados econômicos aqui para a região. Muito bom, então conta pra gente por que janeiro é considerado um mês tão importante para o MEI. Suelen, nós do Sebrae, a gente sempre reforça isso com os nossos empreendedores. Virou o ano, tem muitas informações importantes que é preciso saber para os MEIs. Alguns MEIs têm nos procurado nos postos do Sebrae aqui, inclusive na região, perguntando se mudou alguma coisa a respeito das novas tributações, se mudou a questão de nota fiscal. Para os MEIs, basicamente não houve nenhum tipo de mudança. A única mudança importante que aconteceu aqui para os MEIs é a questão da atualização dos valores do DAS, que ele sempre muda, sempre quando vira o ano, mudou o salário mínimo, atualizou o salário mínimo, esse valor da DAS ele também tem essa alteração de valor, né? Então esse ano, a partir da primeira guia que vence agora já em fevereiro, que é referente a janeiro, essa guia já está atualizada, então essa é a única diferença de valores aí. E já tem o valor? Tem. O valor já agora da guia do DAS para esse ano. Para quem hoje ele é apenas, por exemplo, comércio, tem o MEI, só tem ali para comércio, ele foi para R$ 82,05. Para você que é MEI e é prestador de serviços, esse valor então ele foi atualizado para R$ 86,05. Se você ali é comércio e prestador de serviço, o valor máximo que esse MEI vai pagar aí vai ser de R$ 87,05. Certo, muito bom. Rafael, e a partir de agora começa o prazo da declaração anual de faturamento. Quem é MEI precisa declarar, mesmo se não teve nenhum faturamento em 2025? Aliás, como que é feita essa declaração? Sueli, essa é uma informação bastante importante, porque a gente tem um prazo aí de 5 meses para entregar essa declaração anual de faturamento. Então, a partir de 1º de janeiro até o dia 31 de maio, todos os MEIs que têm o MEI ativo, ou seja, ele está ali ativo no sistema da Receita Federal, isso não quer dizer se você está atuando com a MEI ou não. Se essa MEI está ativa, ele precisa entregar essa declaração anual de faturamento. Mesmo que essa MEI não teve nenhum faturamento no ano de 2025, ele precisa entregar essa declaração de faturamento. Então, para que ele continue ativo, para que ele continue com tudo regularizadinho no MEI, é importante que ele entregue essa declaração para evitar multas aí e inativação dessa MEI. A gente sabe que o MEI, Rafael, ele faz muitas coisas sozinho, né? Então, como que é feita essa declaração? Ela é física, ela é online, onde ela é feita, como ela é feita? É possível fazer isso sozinho ou precisa contratar um contador, precisa de ajuda? Explica pra gente. O MEI, ele não precisa ter ali o auxílio do contador. Então, o Sebrae aqui, em todos os postos de atendimento, hoje na região de Araçatuba, nós temos 35 municípios e 31 municípios têm posto de atendimento do Sebrae aqui. Então, você pode procurar o posto mais próximo ali da sua residência, que nós estaremos ali com os agentes do Sebrae aqui atendendo, tirando todas as dúvidas, auxiliando nessa declaração. Se você quiser fazer essa declaração sozinho, também é fácil. Basta você acessar ali o site da Receita Federal para que você possa fazer essa entrega da declaração. Mas é importante, caso você tenha dúvidas ou não saiba como fazer, a gente está ali à disposição para fazer esse atendimento gratuito e é super rápido, é super simples. E aí, uma coisa que a gente sempre pede para que os MEIs tenham atenção. Existem muitos sites que a gente chama de sites dublê ou sites falsos. Então, tome muito cuidado na hora de você entrar ali para fazer a sua declaração ou principalmente para imprimir o seu boleto do DAS, que é a contribuição, que às vezes você pode imprimir um boleto que ele é muito parecido com o boleto da Receita Federal e esse boleto ele é um boleto que ele não é verdadeiro. Um ponto de atenção também que a gente sempre coloca, viu, Suelen? Tomar muito cuidado. A Receita Federal não encaminha nenhum tipo de mensagem,
tanto por WhatsApp quanto por SMS, ligação, por e-mail, nenhum tipo de cobrança é feita. Então agora no começo do ano, muitas pessoas têm recebido informações via WhatsApp ou ainda por e-mail ou por ligação telefônica dizendo que o MEI ele tem alguma coisa errada ou irregular, que ele tem que se regularizar para que ele não cause nenhum tipo de problema. Então muita atenção, porque a Receita não encaminha nenhum tipo de link e nenhuma cobrança por esses canais de comunicação. Então se eu receber algum e-mail, algum SMS, alguma coisa, isso é uma tentativa de golpe. Exatamente, pode desconsiderar e procure o Sebrae imediatamente para a gente poder consultar aí para você. Rafael, e tem alguma coisa que a gente precisa observar nessa questão do site, do boleto, para ter certeza de que são verdadeiros? Sueli, a gente sempre pede para que as pessoas observem, logo no campo acima, ali onde você digita o endereço eletrônico, ele sempre tem que estar lá receita.fazenda.gov.br. Então fica muito atento, porque se é um site que tem ali o final ali como .com.br ou .net, então fique muito atento com isso, inclusive com aplicativos. Existem vários aplicativos ali nas lojas de aplicativos que colocam como MEI, mas não são aplicativos oficiais. Então tome muito cuidado na hora também de você baixar algum tipo de aplicativo, porque são aplicativos ditos como parceiros, mas são aplicativos que a gente não indica. Então tome muito cuidado com isso. A gente sempre pede para que, caso você tenha alguma dúvida, para que procure o posto do Sebrae para que a gente possa tirar essas dúvidas com você. Eu ia falar isso. Então a pessoa que está ali tem alguma dúvida, é só ela procurar o Sebrae, dar uma ligadinha, passa lá pessoalmente também. Não precisa marcar um atendimento? Precisa marcar hora? Aqui em Araçatuba, você pode chegar de porta aberta a partir das 9 da manhã até as 17 horas. A gente não fecha para o almoço. Alguns postos de atendimento trabalham com agendamento por conta do alto volume. Por exemplo, o posto de atendimento do Sebrae aqui de Birigui, por conta do alto volume de atendimento, eles atendem com horário agendado. Então, os demais postos, todos eles trabalham também como porta aberta. Então, você pode procurar aí o posto de atendimento que a gente te auxilia nessas declarações. Rafael, e muita gente às vezes pensa que o MEI precisa declarar apenas se faturou a partir de algum valor. Então não é. Qualquer valor, inclusive não ter faturado nada, já é requisito para fazer essa declaração. Isso, Suelen. Essa informação é bem importante porque assim, o MEI ele pode faturar de 0 até R$81 mil. Isso dá uma média no ano, isso. É de janeiro a dezembro de 2025. De janeiro a dezembro, isso. Então isso dá uma média mais ou menos de 6.750 ao mês. Isso é uma média. Então, por exemplo, se você abriu a sua MEI em setembro de 2025, você não tem R$81 mil para declarar até dezembro. Então você vai ter ali o proporcional destes 3 meses aí até chegar ao final do ano. Então precisa ficar muito atento a respeito disso. E aí agora, por exemplo, para quem... Peraí. Então antes de você continuar, por exemplo, desculpa, se eu abrir a minha MEI em setembro, como você disse, mas já faturei R$50 mil, eu vou ser desenquadrada. Você já aí estourou o teto aí do MEI. Né? Então o que você precisa fazer? Você vai pegar aí os 6.750, que é a média mensal, e multiplicar pelo tanto de meses aí que você tem até o final do ano. Então precisa ficar bastante atento com isso. E aí, se eu faturei a mais, o que eu faço? Então, se caso, por exemplo, você aconteceu você estourou esse teto, você precisa procurar aí um contador imediatamente para já fazer aí o seu desenquadramento, para você evitar aí problemas aí com o fisco. Outro erro recorrente é misturar o dinheiro da empresa com as despesas pessoais. Isso é perigoso para o MEI também, né? Exato, porque assim, a gente diz que o MEI, como ele é a porta de entrada para quem está empreendendo, está começando ali o seu negócio, é importante que você já comece desde o início organizado. Então, separando o que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro de pessoa física, para não misturar essas finanças. Porque senão, Sueli, o que acontece? Você não tem aí noção se a sua empresa está dando lucro ou não. Então, o erro mais recorrente dos nossos empreendedores, dos MEIs principalmente, é quando eles começam a misturar esse dinheiro. Então, se você não tem uma forma organizada da sua empresa enquanto ela é pequena, a hora que ela começa a crescer, de repente ter um faturamento maior, isso vai te dar mais trabalho ainda para você organizar essa empresa. Então é importante, o que o MEI pode fazer, por exemplo? Ele tem ali a partir agora de janeiro, se você de repente não estava organizado em 2025, vamos começar a organizar agora a partir de 2026. Então, por exemplo, tudo que você vender diariamente, pega um caderninho, uma planilha, um aplicativo no celular, anota lá, por exemplo, dia 7 de janeiro, vende tanto, dia 8, vende tanto. Então você vai tomando conta aí de como você está vendendo isso. E aí você tem um controle mais fiel àquilo que você está vendendo e você pode organizar melhor aí as finanças da sua empresa. Então esse já seria uma coisa para ser feita agora, né? Isso, já para organizar de agora para frente. Então de repente se você não estava organizada aí, você pode ir organizando daqui para frente. E o que é obrigatório para o MEI? Seria pagar o DAS todo mês? Isso, o MEI ele tem duas obrigações
mensais/anuais. As obrigações mensais são as declarações anuais são os pagamentos das guias de recolhimento, então que você vai contribuir aí todos os meses, sempre todo dia 20 de cada mês, e as obrigações anuais são aquelas declarações que você precisa fazer todos os anos, entre 1º de janeiro e 31 de maio, que é exatamente o período que nós estamos. Essas são as duas obrigações que o MEI precisa ter aí anualmente. E se o pagamento do DAS estiver atrasado do ano passado? Se ele estiver atrasado, a gente pode auxiliar você na regularização dessas pendências. Se de repente você tem aí mais de 5, 6 ou vários boletos pendentes, após a entrega da declaração, a gente pode te auxiliar a fazer o parcelamento dessas pendências. E é importante que você faça o parcelamento dessas pendências, Sueli, para que você fique aí adimplente com as suas contas e você não fique aí irregular com as suas contas, evitando aí um possível desenquadramento no futuro, que esse é um outro ponto de atenção. Esse período agora do mês de janeiro é o período onde os MEIs, caso você tenha declarações atrasadas ou boletos atrasados, por exemplo, há mais de 6 meses, você está correndo o risco de ter sido desenquadrado no ano de 2025. E aí, com isso, se caso esse MEI foi desenquadrado, ou seja, ele deixou de ser MEI e passou a ser ME, o custo dessa empresa ela muda. Então você tem que ter o auxílio de um contador, você vai ter aí o custo com o contador, você vai ter aí todas as despesas de uma ME, que é diferente de um MEI. E para isso você tem até o dia 31 de janeiro para voltar a ser MEI. Se você perder esse prazo, caso você foi desenquadrado, você só pode voltar a ser MEI no ano de 2027, só o ano que vem. Então até o dia 31 é o período decisivo para que esse MEI possa se regularizar caso ele foi desenquadrado. Se ele foi desenquadrado durante o mês de 2026, ele vai pagar impostos e taxas como ME. Como ME, exatamente. Aí, por exemplo, ele vai ter que fazer as declarações mensais e não mais anuais como o MEI, então ele vai ter outras formas de tributação, porque hoje o MEI, independente do valor de faturamento, ele paga sempre um valor único. A partir do ME, ele vai pagar impostos em cima do faturamento dele. Rafael, se o MEI for desenquadrado, ele pode também ter que pagar alguma multa? Se o MEI ele for desenquadrado, não. Mas, por exemplo, se ele tiver declarações em atraso por conta do desenquadramento, certamente ele tem multas para ser pagas. Porque, por exemplo, se você não entrega a declaração anual de faturamento até o dia 31 de maio, essas declarações em atraso, você depois paga multas dela entre R$ 25 e até R$ 45 reais em média, mais ou menos, por declaração entregue. E se tiver declaração atrasada do ano anterior, a pessoa também não consegue nem gerar as guias. Tem isso também, né? Exatamente. Então, por exemplo, se ele tiver declarações em atraso, ele não consegue gerar as guias aí dos anos anteriores. E no caso de quem já tem um parcelamento e esse parcelamento está atrasado, o que essa pessoa pode fazer? Se caso ele tem um parcelamento atrasado, ele deve voltar a pagar esse parcelamento novamente, mas se de repente, por exemplo, ele tinha um parcelamento lá de 2023 e 2024 e ele não conseguiu, por exemplo, pagar as guias de 2025, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o cancelamento do parcelamento anterior para que ele possa incluir o 2025 também no parcelamento, porque não é possível ter 2 parcelamentos ativos ao mesmo tempo. Então ele vai ter que cancelar esse parcelamento que ele tinha anteriormente para poder incluir o ano de 2025. Porém, como ele vai ter que fazer o cancelamento deste parcelamento anterior, o que a Receita Federal faz? O primeiro boleto que ele paga vai ser cobrado um valor de 10% em cima de toda a dívida que ele tem, e aí depois os próximos boletos vão ser valores já diluídos normalmente. Ah, então é possível a pessoa fazer um novo parcelamento quem já tem um parcelamento? Isso, é possível, só que ele precisa cancelar esse parcelamento anterior e fazer um novo parcelamento. Todo esse serviço que eu estou colocando para vocês, tanto a declaração como o parcelamento, cancelamento, a gente auxilia esse cliente a fazer este novo parcelamento. Rafael, isso demora? Por exemplo, a pessoa que vai lá no Sebrae, porque eu tô falando, a gente tá fazendo algumas perguntas que para quem tá ouvindo a gente e é empresário ou trabalha no financeiro de uma empresa, tá pensando assim, gente, mas é uma coisa tão fácil, tão simples, por que não faz? Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes o MEI começa fazendo um bico ou uma renda extra, ou ele é muito bom em um negócio e aí ele começa a fazer aquilo que não tem nada a ver com a administração. Isso é uma dor, eu conheço muita gente que é MEI, participo de muito evento e networking, a gente percebe, você então que é do Sebrae tem autoridade para confirmar isso, que às vezes é muita
é mais falta de organização, desse senso de administração mesmo, do que simplesmente porque quis ficar inadimplente, né? Porque, por exemplo, Sueli, a gente diz que existem os empreendedores por necessidade e os empreendedores por oportunidade. O por oportunidade, às vezes ele já tinha uma outra fonte de renda, ele foi se organizando, planejando. Eu gosto de fazer por exemplo, eu gosto de fazer bolo. Então eu vou fazer um curso, vou me capacitar, vou treinar, vou fazer um plano de negócios e vou me preparar para isso. Então ele é um empreendedor por oportunidade, a partir daquela oportunidade que ele teve. Já o empreendedor por necessidade é aquele empreendedor que de repente perdeu o emprego, não tinha o que fazer, não sabia por onde correr, não conseguiu emprego. Então ele falou assim, eu vou empreender, vou abrir meu próprio negócio. E aí, como ele abre o negócio por necessidade, muitas vezes esse empreendedor ele não se prepara, ele não se organiza, ele não procura, por exemplo, o Sebrae para fazer um curso de capacitação para poder elaborar ali um plano de negócios adequado, para saber se o lugar que ele está abrindo o negócio dele é legal, se o projeto que ele está pensando em abrir é bacana ou não. Então, grande parte dos empreendedores que empreendem por necessidade, por ele não conseguir se organizar, ele começa, por exemplo, a misturar ali as finanças, ele vai misturando as contas, não se organiza, não se prepara, não faz uma pesquisa de campo. E isso, a probabilidade desse empreendedor não ter sucesso no seu negócio é muito grande. Então, por isso que é muito importante quando você vai empreender, vai começar o seu negócio, que você procure o Sebrae para que a gente possa ajudar ele a elaborar esse plano de negócio, ajudar ele a pensar como empreendedor, né? E aí poder organizar bem aí as suas finanças e as suas contas. E para esse tipo de serviço, o Sebrae tem algum custo? Não tem nenhum custo. Então, todos os nossos cursos de capacitação, tanto no nosso site, sebraesp.com.br, a gente tem diversos cursos em várias temáticas, inclusive em inteligência artificial, em marketing, vendas. Então tem vários cursos online que são bem bacanas e também nós temos vários cursos presenciais que acontecem no escritório regional de Araçatuba e também aí nos nossos 31 municípios onde a gente tem a presença do Sebrae aqui. E é bastante coisa, porque nós estamos sempre divulgando aqui as atividades, os eventos do Sebrae, tem durante o ano todo. Sim, a gente tem diversas ações durante todo o ano. Por exemplo, só no ano de 2025, Sueli, nós tivemos 780 turmas que foram realizadas aí em toda a região de Araçatuba. Isso significa quase 30 mil empreendedores que se capacitaram nas nossas ações aí durante todo o ano de 2025 nos 31 municípios que a gente tem atuação. Rafael, em relação a essa orientação que você disse que o Sebrae também faz, quando a pessoa quer abrir o próprio negócio, quando ela vai pesquisar sobre o mercado, o local, o Sebrae também cobra por isso ou não? Não, então todo atendimento que a gente faz ali no balcão do Sebrae, ele é totalmente gratuito, né, que você pode ali, de repente, pedir uma orientação de como melhorar o seu negócio, se você tem dificuldades ali no marketing, se você tem dificuldade em finanças. Então ali a gente tem ali os analistas e os consultores que estão prontamente para te atender e te dar todas as orientações. E aí na sequência dessa primeira orientação, a gente vai fazendo os próximos encaminhamentos, de repente, para um curso coletivo, para que ele possa aí se capacitar cada vez mais. Isso para MEI, apenas para MEI? Tanto para MEI, quanto para ME, quanto para EPP. Então se você quer empreender, começar o seu negócio, independente do tamanho dele, você pode ali procurar a gente ali, que a gente está sempre disposto para ajudar. Não precisa ser só MEI, então, ME também? Pode ser o MEI, o ME e até o EPP. O que é o EPP? É a empresa de pequeno porte. Então são categorias que vão, cada vez que ela vai ampliando o número de funcionários, o seu faturamento, então ela vai crescendo aí o número, a forma da gente chamar as empresas. E deve ser bastante gratificante quando vocês acompanham o crescimento de uma empresa. Sim, assim, nós né? temos, por exemplo, diversas empresas que a gente acompanha, que a gente tem histórico. Tem uma empresa de Ilha Solteira mesmo que a gente começa acompanhando desde pequeno, quando ela ainda era MEI, estava começando o seu negócio, e hoje ela é o nosso case de sucesso já nacional. Inclusive, tem participado de várias feiras do empreendedor nossa em São Paulo, já foi fazer participação em podcasts em São Paulo. É de alimentação, com o pessoal do Sebrae Nacional. Empresa? Isso, exatamente. É uma empresa de pão de mel lá de Ilha Solteira, que tem crescido bastante aí o nosso case de sucesso da região. Começou pequenininho ali. Começou como MEI, exatamente. Que legal. E hoje já é uma empresa familiar, porque já envolveu ali toda a sua família nesse movimento da empresa. Tomara que outras empresas também se virem cases. Bom, deve ter muitas outras, Tem mas que muitas muito outras. mais esse ano também se tornem cases de sucesso. Rafael, e para encerrar, qual que é o principal conselho que você deixaria hoje para o MEI que está nos ouvindo e quer começar 2026 com o negócio em dia? Sueli, o nosso principal conselho é, se você tem uma MEI hoje e você tem qualquer tipo de dificuldade,
não hesite em procurar o Sebrae. Procure a gente tem diversos cursos de capacitação. Às vezes a gente vai orientar o cliente, ele fala, mas eu já fiz um curso do Sebrae. Não é apenas um curso, tem que ter recorrência. Você precisa se capacitar, melhorar cada vez mais. Se atualizar, exatamente. Então hoje o mercado está se atualizando cada vez mais. Então não é porque você fez um ou duas ações com o Sebrae que você já está totalmente capacitado. Você precisa se atualizar constantemente. E principalmente, Suelen, pensar como empreendedor, né? Ter comportamentos empreendedores. Isso é muito importante, tanto para a saúde financeira da sua empresa, quanto para o crescimento da sua empresa. Então, se você tem qualquer tipo de dificuldade, procure o Sebrae, que a gente está sempre disposto para poder te ajudar. Rafael, mais uma vez, muito obrigada. Reforça aqui pra gente, então, o telefone do Sebrae, o endereço aqui em Araçatuba. Você pode mandar mensagem caso você tenha dúvidas ainda no 3607-2973. Esse é o WhatsApp? Esse é o WhatsApp. 3607-2973. 2973. Isso, você pode mandar mensagem. Ele é nosso WhatsApp corporativo, então se você tiver alguma dúvida ou de repente recebeu ali algum e-mail, alguma informação que você ficou na dúvida, não sabe se é fake, se é golpe, se não é, manda pra gente ali que a gente está disposto sempre a poder te ajudar. E o Sebrae fica na Avenida... Na Avenida dos Araçás, ali no número 2220, bem na esquina do semáforo, do lado do antigo estoque atacadista. Muito bom, muito obrigada, viu, Rafael? Mais uma vez, que você volte aqui mais vezes, porque sua entrevista sempre traz muita informação, muita clareza, muito esclarecimento para os empreendedores aqui da nossa região. Eu que agradeço o espaço, Sueli. Muito obrigado, Jovem Pan. Fica o alerta, MEI que se organiza em janeiro evita problemas o ano inteiro, hein? Regularizar, declarar, separar finanças não é burocracia. É chato? É, mas faz parte do negócio e é proteção para o negócio também. A gente reforça aqui que o Sebrae oferece atendimento de graça para orientar e ajudar quem precisa colocar tudo em ordem. Agora são 7h53. Jornal da Manhã, Araçatuba. E o governo do estado de São Paulo assinou o contrato de concessão das loterias paulistas que vai garantir recursos para investimentos em políticas públicas, incluindo a construção dos hospitais estaduais, de 2 hospitais estaduais no interior, Itapetininga e Birigui. O contrato foi publicado no Diário Oficial de segunda-feira e foi firmado com o consórcio SP Loterias por meio da Secretaria de Parcerias e Investimentos. Com a concessão, o Estado passa a contar com mais de 560 milhões provenientes da outorga fixa do leilão. Esse valor será destinado, já no início do contrato, à construção dos hospitais em Birigui e Itapetininga. Além disso, a previsão é de arrecadação de mais de 3,4 bilhões de reais em outorga variável ao longo dos 15 anos de vigência do contrato. Segundo o diretor-presidente da Companhia Paulista de Parcerias, Edgar Benozati, a concessão cria uma fonte contínua de receitas para ampliar investimentos em políticas públicas e estruturantes. A operação das loterias ficará sob responsabilidade da concessionária, com atuação em canais físicos e digitais. O plano inicial prevê a implantação de 31 unidades lotéricas exclusivas e a abertura de até 11 mil pontos de venda em todo o estado. A concessão autoriza modalidades como prognósticos numéricos, esportivos, passivas e loterias instantâneas, como as raspadinhas. As apostas de cota fixa, conhecidas como bets, não fazem parte do projeto. O contrato também estabelece regras de proteção a menores, como a proibição de acesso de crianças e adolescentes e a exigência de distância mínima de 300 metros entre pontos de venda e escolas ou creches. A SP Loterias assumiu o contrato após a desclassificação do consórcio Aposta Vencedora, que não cumpriu os requisitos obrigatórios do leilão realizado em novembro de 2024. Agora são 7h56. O Jornal da Manhã fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Se você quiser rever as notícias de hoje ou mesmo a entrevista com o Rafael Ribeiro, analista de negócios do Sebrae, vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron. Aproveita para se inscrever e ser notificado das novidades. Lembrando que você também encontra notícias no portal lr1.com.br. Tenha uma excelente quarta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.